Atenção! As imagens apresentadas neste vídeo são meramente ilustrativas e têm como objetivo enriquecer a ambientação da narrativa. O conteúdo aqui exposto é baseado na doutrina espírita, com base no livro O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nosso propósito é oferecer conhecimento, reflexão e um olhar mais profundo sobre o mundo espiritual, seus fenômenos e seus princípios. Assista com a mente aberta e permita-se ir além do véu. Episódio 3. O método. O luto pela morte do pai já não era tão afiado quanto nos primeiros dias, mas permanecia como uma sombra silenciosa que o acompanhava ao amanhecer. Desde a experiência marcante da última visita ao centro espírita, onde escutara pela primeira vez uma voz que parecia familiar e espiritual, Davi não era mais o mesmo. Clara, sempre atenta, percebeu que o amigo estava em silêncio profundo. Nem mesmo as conversas leves com Lucas, o mais irônico e cético do grupo, pareciam quebrar aquela camada de introspecção. Foi Gabriel quem teve a ideia. Davi, e se a gente formalizasse isso? Como assim? Davi respondeu sem muita energia. A busca, nosso estudo. Você está buscando entender o que está acontecendo com você, mas está indo sozinho. Que tal fazermos disso uma jornada coletiva? Clara acenou positivamente, os olhos brilhando com entusiasmo. Eu sei de um grupo online, ela disse. Não é daqueles fóruns rasos. É sério. Um grupo de estudos baseado no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Eles seguem um método, uma ordem. Nada de achismos. Querem entender, experimentar, comparar. Lucas ergueu a sobrancelha. E vão me convencer com PDFs e reuniões via Zoom? Talvez, respondeu Gabriel. Ou talvez você mesmo perceba o que está além dos teus olhos. Davi hesitou por um instante. O cansaço da mente era grande, mas algo no convite soava como um alívio. Organizar aquilo que o incomodava, estruturar o que não compreendia. Entraram naquela noite na sala virtual do grupo Além do Véu, Estudos Mediúnicos. Na tela, rostos diversos, expressões sérias, mas acolhedoras. A coordenadora, uma mulher de fala calma e firme chamada Érica, deu as boas-vindas. O espiritismo não exige fé cega. Pelo contrário, aqui buscamos estudar, observar e comparar. O que a ciência empírica chama de método, Kardec chamou de lógica espiritual. Sejam bem-vindos. Davi sentiu um arrepio, daqueles que não vêm do frio. No canto do quarto, perto da estante de livros, um leve cheiro de cigarro antigo, o mesmo que o pai deixava quando chegava do trabalho. Ele não estava só. Na segunda reunião do grupo Além do Véu, a coordenadora Érica iniciou com uma frase que fez Davi estremecer. Acreditar não é suficiente. É preciso compreender. E compreender só é possível com método. Davi lembrava com clareza da confusão que sentira nas semanas anteriores. Vozes, sonhos, coincidências. Mas também lembrava como aquilo tudo parecia ter sentido, mesmo que ainda inexplicado. Kardec não começou aceitando tudo que via, continuou Érica. Ele observava, repetia, comparava, anotava, duvidava, perguntava. E só então tirava conclusões. Lucas, que assistia quieto pela câmera, não resistiu. E como se faz isso com fantasmas? A pergunta gerou um sorriso discreto em alguns. Mas Érica respondeu com paciência. Não estamos falando de fantasmas, Lucas. Estamos falando de inteligências desencarnadas, espíritos como nós seremos um dia. O método começa pela observação do fenômeno, mas vai além. Ele busca o sentido moral, lógico e universal da mensagem. Ela então compartilhou na tela uma imagem com 4 colunas. Fenômeno observado. Repetição ou espontaneidade. Conteúdo da mensagem. Coerência com os princípios morais universais. Gabriel murmurou para si mesmo. Isso é mais sério do que eu pensava. Clara estava atenta, anotando tudo. Mas Davi ouvia, mas sua mente viajava para outra cena. Lembrava-se da noite em que o pai havia morrido. Um estranho estalo de madeira na casa.
Uma vela que se acendeu sozinha, ou assim ele acreditava. Um sonho intenso com o pai, 3 dias depois, onde ele dizia: "Não sofra tanto, eu ainda estou aqui, mas é preciso entender como." Naquele momento, Davi levantou a mão virtual na reunião. Desculpa interromper. Mas e quando a mensagem parece emocional demais? Pode ser só minha mente, ou um espírito tentando contato? Érica sorriu. Boa pergunta. A primeira coisa que o método ensina é: desconfie de si mesmo antes de confiar no invisível. A autoilusão é mais perigosa que qualquer espírito enganador. Por isso precisamos de método. Ela recomendou então um exercício. Durante a semana, cada um deveria escrever em um caderno qualquer evento, pensamento, sonho ou fenômeno que parecesse espiritual. Depois, analisariam juntos. Seria algo mediúnico, mental ou apenas psicológico? O espiritismo não é misticismo, ela reforçou. É observação, é ciência da alma. Davi sentiu, naquele instante, uma paz estranha. Como se pela primeira vez estivesse autorizado a não acreditar em tudo e ainda assim continuar buscando. Na semana seguinte, o grupo se reuniu novamente. Agora, com os primeiros registros dos fenômenos pessoais em mãos, a atmosfera era diferente. Menos ceticismo, mais interesse, mas também uma certa ansiedade. Clara foi a primeira a falar. Tive um sonho muito nítido. Era como se eu estivesse flutuando. Vi minha avó falecida. Ela me abraçou e disse que estava bem. Acordei chorando, mas foi lindo. Érica ouviu com atenção, mas não validou de imediato. Pode ter sido um sonho simbólico, ou uma lembrança emocional profunda, ou sim, uma manifestação espiritual. Mas precisamos comparar. Houve repetição? Havia uma mensagem com um conteúdo moral elevado? Ou foi apenas consolo emocional? Gabriel então compartilhou algo mais estranho. Eu ouvi 3 batidas na parede do meu quarto às 3 da manhã. 3 dias seguidos. Quando perguntei em voz alta se era alguém, uma caneta caiu da mesa. Sem vento. Sem nada. Eu me arrepiei. Lucas riu, tentando esconder o próprio desconforto. Cara, isso parece cena de filme de terror barato. Mas dessa vez, Davi interveio. Não é só o fenômeno em si, é o que ele quer dizer. E se for só um fenômeno físico, sem propósito moral, é só ruído, não é? Érica assentiu. Exatamente, Davi. Kardec explica que existem fenômenos inteligentes e fenômenos mecânicos. Os primeiros têm intenção, direção, coerência. Os segundos são como reflexos. Podem acontecer, mas não comunicam nada. Ela fez então um alerta mais sério. O espiritismo precisa de pés no chão. Muitos se perdem ao se deslumbrar com os fenômenos. Começam a buscar apenas o extraordinário. Querem ver, ouvir, sentir e esquecem de estudar, comparar, questionar. Davi lembrou da própria jornada, o quanto desejara uma resposta imediata, um sinal do Pai, algo sobrenatural. Mas agora entendia que não era sobre ver mais, era sobre compreender melhor. No grupo, começaram a surgir dúvidas novas. Como saber se a mensagem é de um espírito elevado ou não? E se for só o nosso inconsciente projetando desejos? Existe perigo real em tentar se comunicar? Érica foi direta. Sim, há perigos. Não por causa dos espíritos, mas por causa de nós mesmos. A vaidade, a ilusão, o fanatismo podem abrir portas erradas. Por isso, o método é uma proteção. Ele não nos impede de sentir, mas nos ensina a pensar sobre o que sentimos. Aquela noite foi silenciosa para Davi. Ele não sonhou com o pai, não ouviu batidas, não viu vultos, mas sentiu algo novo, discernimento. Naquela noite, depois da reunião, Davi permaneceu acordado por horas. Não era insônia comum. Era como se um véu estivesse sendo retirado lentamente. Não por revelações espetaculares, mas pela clareza que vinha da reflexão. O método não era só um sistema de regras. Era um mapa, um escudo, uma bússola para atravessar o invisível sem se perder. No dia seguinte, ele voltou a visitar Érica,
mas dessa vez sozinho. Precisava tirar dúvidas, confrontar os próprios medos. Érica, começou ele, hesitante. Se eu ouvir a voz do meu pai, ou achar que ouvi, como vou saber se não é só imaginação? Ela não respondeu logo. Pegou um caderno antigo e mostrou a ele uma anotação. Nem tudo o que vem do invisível é espírito, e nem tudo o que parece real o é. Kardec nos ensina a duvidar antes de crer. A fé raciocinada exige testes, repetição, coerência, sentido moral. Se for só emoção, é frágil. Pode ser nosso inconsciente, ou algo que quer nos enganar. Quer nos enganar? Sim, existem espíritos mistificadores. Não são demônios no sentido religioso, mas seres ainda ignorantes ou mal intencionados. Alguns zombam, outros manipulam. Por isso o estudo é nossa proteção. Davi olhou para o chão. Pensou no quanto desejara ouvir a voz do pai. E agora, temia que mesmo que acontecesse, não soubesse se era ele de verdade. Érica então fez algo inusitado. Pediu que ele fechasse os olhos e começou a ler uma mensagem que recebera em uma reunião mediúnica da qual participara anos antes. Era uma carta, de um pai para um filho. Falava da dor da separação, da beleza da vida espiritual, de como o amor sobrevive à morte. Davi chorou, não porque achava que era seu pai, mas porque entendeu. A linguagem do espírito é o amor. Não importa quem falou, importa o que foi dito e o quanto aquilo eleva. De volta ao grupo online, Lucas ainda se mostrava cético. Mas agora, mais por medo do que por incredulidade. E se eu abrir essa porta e não souber fechar? Disse ele. Gabriel comentou. Já ouvi que tem gente que enlouquece mexendo com isso, que atrai coisa ruim. Érica, com paciência, respondeu. Não é a mediunidade que enlouquece, é o desequilíbrio emocional que, quando encontra portas abertas sem preparo, se agrava. Ela então projetou um slide com a citação de Kardec. Antes de querer ver os espíritos, aprende a compreender a ti mesmo. O perigo não está neles, mas em ti. Silêncio. Cada um ficou em sua tela, mas conectados por algo invisível e profundo. Davi sentiu. O verdadeiro método não está fora, está na vigilância interior, na humildade com que se caminha, na coragem de admitir que não se sabe, e ainda assim, seguir buscando. Era inevitável. Quanto mais avançavam no estudo, mais o grupo se deparava com histórias, algumas perturbadoras, de médiuns que enlouqueceram, de mensagens confusas, de sessões em que vozes diziam coisas contraditórias ou até perigosas. Na próxima reunião, Lucas trouxe um relato. Uma conhecida da minha mãe frequentava sessões em casa, sem estudo nenhum. Do nada, começou a receber mensagens dizendo que ia morrer em breve. Ela ficou tão abalada que teve um surto. Hoje vive medicada, mas até hoje diz que um espírito a amaldiçoou. Érica ouviu atentamente e respondeu com firmeza. Essa é a consequência da falta de método. Sem discernimento, sem estudo, o fenômeno espiritual se torna campo fértil para distorções. O espiritismo não estimula o sobrenatural pelo espetáculo. Ele orienta, educa, equilibra. Gabriel então indagou. Mas, como distinguir o que é uma comunicação autêntica de uma ilusão ou fraude? Davi, mais maduro, citou algo que leu recentemente. Kardec dizia: o conteúdo deve ser analisado como se analisa uma obra humana. Pelo bom senso, pela lógica, pela moral. Se for leviano, contraditório, ofensivo, não vem do bem. Érica sorriu. Viu naquele comentário o reflexo do crescimento de Davi. Ele já não buscava a emoção da prova, mas a elevação do espírito. Ela então contou a história de um médium famoso do século XIX. No início, deslumbrado com os fenômenos, ele se deixava conduzir por qualquer mensagem. Só depois de muito sofrimento, entendeu que mediunidade sem critério é como um navio sem bússola. Naquela noite, Davi voltou ao cemitério. Não por tristeza, mas porque queria agradecer.
parou diante do túmulo do pai e disse em voz baixa: "Não quero mais ouvir sua voz para provar que você existe. Quero merecer sentir sua presença pela minha própria transformação." De repente, uma brisa suave percorreu o local. E Davi teve uma sensação. Não uma visão, nem uma voz, mas um sentimento, como se estivesse envolto em amor. Na saída, encontrou com Helena, uma antiga amiga de infância. Ela o reconheceu, e os dois começaram a conversar. "Eu vi seus vídeos com Érica", disse ela. "Comecei a acompanhar. Não sei se acredito, mas me tocou." Davi sorriu. "Você não precisa acreditar, só precisa querer compreender." Ela hesitou por um instante. "Posso participar do grupo?" "Claro. Toda alma que busca já está no caminho. Mais uma alma para o círculo. Mais um elo na corrente de luz." Era noite. Davi caminhava pela cidade como quem atravessa dois mundos, o visível e o invisível. Algo dentro dele havia mudado. Não era mais só dor, nem só saudade. Era entendimento. Na última reunião daquele ciclo, Érica decidiu fazer algo especial. Hoje, antes de qualquer leitura, vamos compartilhar. Cada um em uma frase. O que aprendeu até aqui? Lucas foi o primeiro. Que mediunidade sem preparo é risco, e que estudar é um ato de proteção. Gabriel. Que a lógica também é espiritual. Fé não é cegueira, é luz com consciência. Helena. Que mesmo sem provas materiais, a alma sente quando está diante da verdade. Érica assentiu. E você, Davi? Ele respirou fundo. Olhou para a câmera com serenidade. Que a busca por ouvir os mortos nos ensina, acima de tudo, a escutar a nós mesmos. Silêncio, mas um silêncio pleno, de acolhimento, de presença, de luz. Érica concluiu. Encerramos aqui o primeiro ciclo. A próxima fase exigirá mais entrega, mais coragem. Mas vocês estão prontos, porque quem busca com verdade já atravessou metade do caminho. Naquela mesma noite, Davi recebeu uma mensagem privada. Era de um perfil com um nome enigmático. Sistema Oculto 87. O texto dizia: "Vocês chegaram até aqui, mas não sabem o que enfrentam. O método que estudam é só a superfície. Querem a verdade? Entrem no sistema." Havia um link. Davi hesitou, mas clicou. Era um fórum antigo, esquecido nos cantos da internet. Lá, relatos e teorias sobre médiuns desaparecidos, experiências além dos protocolos e mensagens psicografadas com códigos que ninguém conseguia traduzir. Gabriel e Helena se juntaram na pesquisa e, juntos, decidiram seguir as pistas. Na última cena, vemos Davi diante da tela do computador, luz do monitor iluminando seu rosto. Ele escreve: "Estamos dentro", e clica em enviar. A busca pela verdade continua, mas agora atravessando o que parece um sistema oculto. Se você deseja testar o que realmente aprendeu nesta jornada com Davi, temos algo especial para você. Preparamos um material exclusivo, um PDF com os resumos e exercícios dos primeiros episódios baseados no Livro dos Médiuns. Foi feito com cuidado para aprofundar seu estudo e ajudar você a atravessar o véu com mais consciência. Para receber, é simples. Siga o canal no YouTube, curta e comente este episódio. Compartilhe com 5 pessoas e envie a palavra ALEM no direct do nosso Instagram. O PDF será enviado diretamente para você. Porque aqui, o conhecimento é luz, e só compartilha a luz quem caminha com ela. Até o próximo episódio. Sobrenatural, além do véu. Episódio 4. O sistema. A verdade nem sempre está no que brilha. Às vezes, ela está no subterrâneo do pensamento humano. No próximo episódio, Davi e seus companheiros vão descobrir que por trás da estrutura do espiritismo há uma teia de forças, interesses e provas ocultas. Nem todo espírito se manifesta pela luz, e nem toda comunicação é o que parece ser.